Meus amigos, muito boa noite. É com alegria que nos reencontramos, mesmo que seja na forma virtual. Alerto a todos que estejam nos ouvindo que coloquem o celular, se for o caso, na horizontal, porque queremos não apenas que vocês nos ouçam, mas vejam as telas que serão apresentadas, porque vamos navegar nelas. O tema desta noite é crises e dores coletivas e familiares, certo? É necessário explicar a razão por que estamos trazendo, em função dos acontecimentos que todos nós estamos vivenciando já há várias semanas, certo? Não apenas no Brasil, mas no mundo. Crises e dores coletivas. A nossa amiga Joana de Anges, no alto da página, vocês podem ver, ela nos afirma que esse tipo de dores e crises, elas ocorrem de forma recorrente, ou seja, no tempo da humanidade, elas já ocorreram várias vezes, está ocorrendo no presente momento, e muito possivelmente ocorrerá em diversas situações no futuro. Mas em todos os casos, esse tipo de situação é um convite à meditação. Meditação por quê? Meditação significa parar para pensar, para analisar, para refletir sobre um determinado aspecto. Que aspecto? No caso específico, certo? Por que dessa situação? O que isso pode nos trazer? Para onde vamos nesse tipo de situação? Esse tipo de interrogação, de pensamento, o nosso amigo Kardec teve ao tempo dele, 150 anos atrás, porque ele também vivenciou na França, na Europa, flagelos, crises, certo? De diversas magnitudes. E ele colocou essa questão no Livro dos Espíritos, perguntando do plano espiritual, certo? Se os flagelos, se as crises, certo? Se as tragédias tinham um aspecto moral, ou seja, espiritual. A resposta é afirmativa. E ela diz, os flagelos, que é o que está escrito na parte de baixo da tela, são provas. Portanto, eles não têm apenas um aspecto de mudança física ou econômica, certo? De uma sociedade, de um país ou de uma região, mas eles têm três grandes objetivos, íntimos, se a gente pudesse dizer assim. Um é exercitar a inteligência do ser humano. Segundo, propiciar que ele demonstre paciência e resignação. Demonstre ou desenvolva. E terceiro, manifestar aquilo que de melhor ele possa ter dentro de si. Esses três objetivos, essas três diretrizes, se nós disséssemos que elas foram escritas há mais de 150 anos atrás, vocês poderiam dizer, mas elas são absolutamente atuais para o presente momento, sem a menor dúvida. É o que nós estamos observando, certo? A sociedade está procurando exercitar a sua inteligência para equacionar o problema da pandemia. Como for? Vou procurar vacinas, vou procurar remédios, vou estabelecer estratégias. Que estratégias? Por exemplo, a tão famosa, certo? Distanciamento social, certo? E na qual você não soluciona integralmente o problema, mas os posterga até encontrar armas suficientes para eliminá-lo. Mas utilizar a inteligência por si só não é suficiente. Em muitos casos você não tem a solução, mas você tem que levar no tempo a implementação dela. Para isso você vai precisar paciência e resignação. Claramente, por exemplo, no caso do distanciamento social, é um exemplo patente, certo? Você não vai conseguir implementá-lo se você não tiver paciência e resignação. E por último, ao mesmo tempo que você exercita a inteligência, demonstra paciência, resignação ou humildade, certo? Você pode ter possibilidade de manifestar ou de desenvolver ou de cultivar ou de extravasar certos sentimentos de carinho, de afeto, de atenção perante o outro, mesmo distante. É o que nós vemos hoje. As pessoas mandando mensagens, mandando fotos, vídeos, certo? Indo em locais que o outro não pode, fazendo compras, preparando mantimentos. Então, essas diretrizes são aplicáveis ontem, hoje
e sempre. Por quê? Estão direcionadas ao espírito humano, e o espírito humano é eterno. A questão é, será que essas diretrizes são aplicáveis também para as crises e dores familiares? Nós diremos que sim. A nossa amiga Joana de Ângeles, também no alto da página, ela diz, olha, são essas famílias que não têm à sua porta crises e dores. As crises e dores familiares são de múltiplos ângulos. Certo? Pode ser um abandono, pode ser uma perda, pode ser um desencarne, pode ser um problema de drogas, uma enfermidade. Em particular, nós vamos focar sobre crises e dores familiares ligadas a enfermidades dentro do lar. Tem enfermidades que nascem dentro do lar, por exemplo, um Alzheimer da vida, e outras enfermidades como o coronavírus que vem, de certa forma, de fora para dentro. Em todos esses casos, como a nossa amiga fala, certo? É um processo de amadurecimento. É uma busca, é um convite ao amadurecimento da família, do núcleo familiar. Por quê? Porque, da mesma forma como tenho 3 diretrizes, em muitos casos as famílias entram em 3 processos que demonstram que não estão maduras no enfrentamento da crise. Primeiro, muitas vezes ela apresenta uma desagregação. Segundo, uma revolta. Terceiro, um desapontamento. Desagregação significa que você não consegue lidar conjuntamente com a situação. Fica cada um por si e Deus por ninguém. É a desagregação, certo? Em vez de congregar forças para enfrentar o problema, você entra num processo de separação, de junção de forças. Segundo, a revolta. Mas por que está acontecendo isso comigo, com ela, com a minha filha, o meu parente, com o meu pai? Por que o coronavírus para naquela porta e não na outra? Por que na minha porta? E, por último, muitas vezes, um desapontamento. Nossa, onde está o Cristo? Onde está o plano espiritual? Os mentores não estão ajudando, não estão vendo. É o desapontamento. Nas 3 situações, as diretrizes coletivas se aplicam integralmente. É necessário exercitar a sua inteligência, procurar a solução para o problema. Pode ser que não seja uma solução definitiva, uma solução final, mas pode ser um caminho. Para você exercitar esse caminho, você vai ter que ter paciência e resignação. E vai ser, naquele instante de crise, um meio, um instrumento de você demonstrar ao seu parente amor, carinho, atenção, dedicação. Então, as diretrizes que são aplicáveis ao tempo das crises coletivas são aplicáveis integralmente para as crises internas dentro de uma família. Viremos para a nossa próxima página e última conversa desta noite. E o encerramento será dado pelo nosso amigo Emmanuel, onde ele diz no livro de Justiça Divina que toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece e toda crise seleciona. Toda crise seleciona. E nós estamos em crise? Estamos. O planeta está em crise. A família pode estar em crise. Você pode estar em crise. Toda crise seleciona. Seleciona o que significa avaliação. Avaliação do quê? Avaliação se você está usando a sua inteligência de forma positiva. Se você está desenvolvendo paciência e resignação perante os acontecimentos da vida que você não consegue uma solução imediata. Está avaliando se você está conseguindo cultivar dentro de você sentimentos de carinho, de afeto, de atenção perante o outro. Toda crise seleciona. E o planeta está sendo selecionado. Por quê? Porque estamos numa transição planetária para um grau mais evoluído. Para você ir para um grau mais evoluído, precisa selecionamento. Então, toda crise seleciona. Vamos aproveitar, porque podemos ser muito provados, mas não necessariamente aprovados. E queremos encerrar com uma poesia de um compositor
da música popular brasileira, em que ele diz: todo sol, deixe o sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no dia que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá fazer o que será. E será melhor. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro. Vocês vão receber, certo? A apresentação integral, porque aqui é uma síntese, e o texto que subsidia as nossas palavras. Muito boa noite.